Bom dia, já estamos ao vivo no YouTube, Bruno. Então, daqui a uns 5 minutinhos a gente vai iniciar aí a live. A todos que estão aí chegando no YouTube do CRC, sejam bem-vindos para a nossa live em comemoração ao Dia do Contador com Bruno Negres. Daqui a uns 5 minutinhos, 2 minutinhos, a gente já vai começar. Ok, já estamos prontos no sistema do CRC, já podemos iniciar a nossa live. Bruno Negres, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por aceitar o convite do CRC Espírito Santo para participar dessa palestra, dessa live, desse bate-papo, né, no Dia do Contador. Somos hoje mais de 300 mil profissionais contadores no país, Bruno, então somos uma categoria bem expressiva. E gostaria, assim, de agradecer imensamente a sua parceria aí com a gente, né? Você é do nosso estado, para quem não sabe, muita gente perguntou, manda o telefone e contato do Bruno, que a gente quer que ele palestre para a gente também. Não, o Bruno é do Espírito Santo, está sediado em Brasília, a gente te prestou, né, um pouquinho para Brasília. Então, pessoal, o Bruno Negres é formado em Direito, ele é pós-graduado em Direito Civil, Direito do Processo Civil e também em Direito Tributário, e a integração econômica de direito internacional fiscal, este último pela UNB de Brasília, né, em parceria com a Universidade de Lisboa. Bruno, muito legal você estar agora na diretoria, né, do programa de secretários especial do Tesouro e Orçamento. Imagina a responsabilidade, a quantidade de trabalho se tratando aí de Tesouro e Orçamento, peça. Tudo a ver com contabilidade também nesse momento que a gente está vivendo. E a gente está aqui um pouquinho para te ouvir, né, sobre esses cenários econômicos, essas tendências e perspectivas do cenário econômico brasileiro, no momento que eu já posso dizer, não posso afirmar, mas posso dizer pós-pandemia, vamos dizer assim, a gente está no finalzinho, se Deus quiser, dessa pandemia, então acredito que vai ser muito relevante as informações que você trouxe para a gente sobre todo esse cenário econômico atual e futuro. Então, passo a palavra para você, seja bem-vindo no CRC Espírito Santo. Bem, bom dia a todos. A nossa presidente Carla, obrigado pelo convite. Você sabe o carinho que a gente tem pelo Espírito Santo. Tenho inúmeros contadores, amigos pessoais, amigos profissionais, que a gente conviveu aí durante muito tempo, quando eu estive aí trabalhando, né, na Secretaria de Fazenda do Espírito Santo, na Secretaria de Fazenda do município de Serra. Enfim, a gente tem uma relação muito boa. Então, agradeço muito essa oportunidade. Já palestrei outras vezes aí de forma presencial aí no CRC, com os ex-presidentes que tiveram e sucederam. Enfim, então, para mim foi uma alegria aceitar esse convite, estar aí junto com vocês. Então, assim, cumprimentando a você, eu cumprimento a todos os contadores no seu dia, né? E desejo sempre sucesso profissional. Eu sou uma pessoa que defendo muito a atividade profissional do contador, eu considero extremamente importante, né? O trabalho que vocês exercem junto às empresas, quando fazem todos os seus registros contábeis e tudo mais. Mas, enfim, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre economia, né? Então, não vou deixar também de cumprimentar as pessoas que estão acessando o YouTube, vendo a gente pelos canais eletrônicos, enfim, a todos que estão aqui assistindo a nossa apresentação. Falar sobre o cenário econômico sempre é um grande desafio, né? Ainda mais nesse momento que a gente vem vivendo, 2020, 2021, e que tem sido um desafio para todos nós, tanto no setor público, aqui eu estou falando assim dos 3 entes, município, estado e a própria União, como também para o setor privado, que sofreu bastante aí durante esse período, né, com estabelecimentos fechados, enfim, sofrendo no seu dia a dia nas suas atividades econômicas. E a gente aqui, como União, né, como grande gestor, tentando equalizar isso para que a economia continue aí girando, andando, né?
Então, não acredito que nada passou ainda, não. Nós temos muitas coisas, a gente está alerta aqui o tempo todo sobre tudo que está acontecendo, para que a economia continue aí crescendo e seguindo o seu caminho que todos nós esperamos. Na nossa dinâmica, então, Carla, eu aqui vou compartilhar minha tela da apresentação. Pode ser, então? Pode, claro. Vamos e eu lá. vou recebendo as dúvidas aqui e vou te repassando aí para a gente fazer esse bate-papo em parceria aí com a sua apresentação também. Tá bom, deixa eu verificar aqui onde que eu... aqui... Um minutinho, por favor. Você confirma que está aí já na tela? Ainda não. Não? Não abriu ainda. Não abriu? Não, ainda não. Estou vendo só a sua telinha aí, inclusive a sua carteira de vacinação, porque você já está vacinado. Estou vacinado. Que coisa boa, meu Deus. O que eu tive aqui, que eu errei, o que eu estou errando aqui, então? Isso, só clicar aí para poder abrir. Falta só o par. É engraçado. Aqui eu tentei abrir aqui, só um minutinho, desculpe aí. Não tem problema. Ao vivo é assim. Isso. Vamos lá, usando aquela frasão, quem sabe faz ao vivo, né? Vamos lá. E aí, apareceu agora? Agora, é porque você acha que você está compartilhando, não a apresentação, porque você pode compartilhar as duas. Eu vou interromper um compartilhamento aqui e vou começar de novo, tá? Tá. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu vou coleguinha de compartilhar a tela, que fica mais fácil. Um minutinho, por favor. Isso, agora vai começar a abrir. Agora foi? Agora sim, agora foi. Agora estamos vendo. Maravilha. Desculpa aí os errinhos nossos. Enfim, a gente vai tentar aqui, dentro desse nosso bate-papo hoje, né, fazer viajar um pouquinho na situação fiscal, assim, das contas públicas, principalmente daqui da União, na qual a gente tem todas as informações em nível de detalhes, e depois a gente navega um pouquinho como é que está a situação tributária, principalmente no aspecto da receita dos estados, né? E no final ainda a gente faz ainda uma avaliação no cenário no Espírito Santo. Eu acho que é importante, considerando que a gente está aí discutindo com vocês aí do Espírito Santo, eu sempre faço essa segmentação de acordo com o local que a gente está palestrando, né? E tenta fazer um cenário do que está acontecendo. E, finalmente, discutir um pouquinho, né, sobre as reformas aprovadas e que estão hoje em tramitação no Congresso Nacional. Então, nós vamos para a nossa primeira tela. Aí, está indo direitinho agora? Acho que não estou errando tanto, não, né? Apareceu o gráfico? Apareceu. Maravilha. Então, tá. Esse é o primeiro cenário que é importante que nós todos tenhamos conhecimento do que está acontecendo hoje, ou pelo menos ao longo do tempo. Aqui é uma linha do tempo, de 2008 e uma projeção para 2024, do resultado primário do governo central, aqui da União. O que vem a ser assim, o resultado primário? Né? Na verdade, aqui é uma simples conta entre receita e despesa. Né? Você faz um comparativo quanto que é, o que está sendo arrecadado pela própria União e você compara exatamente com suas despesas. Então, isso fazendo uma linguagem um pouco mais simples, né? É isso, quanto você ganhou e quanto você pagou. Né? Isso a gente chama de resultado primário. Aí vocês observem que de 2008 a 2013, nós caminhamos com resultado positivo, ou seja, a gente arrecadava mais do que gastava. Então, a gente tinha uma situação, uma zona de conforto, né? Um pouco mais evidente nesse cenário que é aí colocado. Isso fazia com que a gente pudesse, assim, até ter uma capacidade de investimento um pouco maior. A partir de 2014, começou, pelo cenário aí que está, os nossos problemas, né? A gente começou até o que a gente chama de déficit primário, ou seja, começamos a gastar mais do que arrecadar.
vê que começamos com 0,4%, começamos a evoluir ali em 2015, chegando na ordem de 1,9%, chegando em 2016 com 2,5%, aí a gente pode fazer um cenário um pouquinho só para a gente entender nesse viés aí 2016, 2017, houve efetivamente o impeachment, uma mudança de governo, né, nesse sentido, e a partir de 2017 a gente começa a ter uma linha de redução desse déficit primário, ou seja, 1,8%, 1,7%, chegando em 2019, já no início, né, desse governo atual, já reduzindo para 1,2%, ou seja, nós estávamos num caminho, que eram as projeções que nós tínhamos aqui, de estarmos já até em 2021, possivelmente zerando esse déficit, ou seja, né, chegando assim no saldo positivo, que é o ideal para qualquer análise das contas públicas, seja essa de qualquer ente, né? Eu estou falando de estados, municípios e a própria União. Aí a gente chega aqui nesse cenário de 2020, onde temos a pandemia. Então, assim, de certa forma, é até assustador os números, né, de déficit que nós temos quando nós estamos falando da pandemia. E aí a gente chega a 10% do PIB de resultado negativo, ou seja, déficit primário. Nós tivemos que gastar muito mais do que estávamos arrecadando. E era mais do que justificado. Afinal, as despesas relacionadas à Covid foram inúmeras e muitas. Nós vamos ver um pouquinho na frente, a gente vai detalhar um pouquinho, eu diria assim, esses gastos extraordinários que nós tivemos durante 2020. E era necessário, claro, porque aí nós estávamos falando da saúde da população, né? E um enfrentamento a uma pandemia que todos desconheciam inicialmente, até qual era o tratamento, o que deveríamos fazer. E, assim, o governo federal foi realmente quem aportou recursos de valores assim elevadíssimos para combater a pandemia. Então, a gente fecha 2020 com esse resultado negativo de déficit primário na ordem de 10%, mas já um pouco, já uma tendência até o final do ano de melhora no sentido de controle da própria pandemia, sabendo o que nós íamos ter que fazer especificamente, apesar de ter variáveis assim que a gente ainda vive um pouco sobressaltado. O que é que pode acontecer, variante 1, 2, 3, enfim. Eu não sou aqui nenhum especialista na área de saúde, mas a gente vai ouvindo as mudanças que isso vão acontecendo. Aí nós entramos no cenário de 2021, já exatamente baseado em como nós estamos tratando assim, com muita rigidez as próprias contas públicas, uma das melhores performances em termos de redução do déficit. A gente sai de menos 10 para já é uma projeção, mas pelo menos nós temos aqui os indicadores até julho de 2021, de reduzindo esse déficit a 1,8, ou seja, há um resultado lá equivalente a 2017, que a gente já começa a equilibrar as contas. Nós vamos ver na frente também como é que se estava comportando as próprias receitas tributárias da União, que faz com que ajuda, interfira, né, diretamente no resultado desse déficit. Aí nós temos, assim, 3 anos seguintes que nós temos uma projeção, ou seja, 2022, que é o ano aí que se aproxima, nós já temos uma projeção para reduzir isso a 0,05%. E como é que a gente projeta esse 0,05%? É exatamente na PLDO que nós enviamos agora, em 31 de agosto, para o Congresso. Então, a gente já fez ali um ajuste nas contas, repetindo, né, mantendo a rigidez no controle do gasto público, com que faz com que isso reduza a 0,05%. Aí nós temos uma projeção 2023, 2024, que aí, nesse caso, é projeção que pode mudar quando do envio da PLDO de 2023 e assim para 2024, considerando que vai ocorrer em 2022, que todos nós esperamos que realmente a gente consiga cumprir essa meta, a gente pode assim, melhorar especificamente essa performance que está aí em 2023 e 2024. Mas como nós tínhamos algumas projeções,
Então, a gente mantém esse cenário aí, inicialmente de 1,5 para 2023 e de 1,0 para 2024. Aí estão as despesas primárias. De novo, é para refletir o slide anterior. E aí a gente projetou de 97 a 2022, porque exatamente foi o realizado. E 2022, que é o último aqui, nós estamos falando já com base na PLDO, que também a gente projeta para 17,5. Quando a gente coloca essas colunas vermelhas, que aí estão, é apenas um indicativo, porque é exatamente o período de fim de mandato. Então, para vocês terem ideia de como é que aconteceu. Em 98, né, nós estávamos com a despesa primária na ordem de 14,8%. 2022, fim do governo Fernando Henrique, 15,8%. Aí inicia o governo Lula, que fecha 2006 em 16,7%, 2010 com 18,20% e assim sucessivamente. E a gente fecha 2018, né, com 19,3%. E aí, de novo, aquele indicativo assim, só para registrando 2020, um ponto fora da curva, que apesar de não estar o número aí não, mas o índice, na hora que a gente fez o gráfico, não conseguiu sair o número. Mas é na ordem de 26,4, esse índice aqui de 2020, que fugiu totalmente ao nosso controle em função do próprio combate da pandemia, né? E outro fato curioso, quando nós estamos falando das contas públicas, repito, esses dados aqui eu estou falando da União, mas eu imagino que tanto os estados como os municípios sofrem em relação ao que a gente tem hoje em termos de vinculações das nossas despesas, né? Ou seja, a gente arrecada, aí você diz, o valor é destinado a isso, A, B, C e D, enfim, a gente chama de despesas obrigatórias, né? Comparado às despesas discricionárias. E discricionárias é aquela, principalmente, é o item voltado para investimento. E olha o que vai acontecendo ao longo do tempo. Nós temos tantas vinculações, tantas despesas obrigatórias, aí nós podemos falar a vinculação direta com saúde, educação, previdência, pessoal da ativa, né? Enfim, tudo isso vai engessando muito a própria capacidade do governo, da União, em poder ter, eu diria, receitas, né, para poder trabalhar a sua discricionalidade, onde que pode investir, o que pode fazer, né? Vocês observem que... Pois não? Para ser tempestiva, né, porque quem está nos assistindo e vai nos assistir posteriormente, essas despesas primárias, né, ou a gente pode até chamar, tipo assim, não financeiras, vamos dizer, né, elas são essas despesas que promovem os serviços públicos para toda a sociedade no Brasil, né, sem considerar a parte de empréstimo e financiamento. Então, são despesas que são ligadas a despesas com pessoal, né, encargos, né, e essas despesas, elas, na pandemia, imagino que elas devem ter dado um salto, né, então, é uma coisa bem importante para a gente entender como que funciona a economia de um país, e às vezes a gente não se preocupa muito com isso, né? Então, quanto que isso representa, né? E é legal você fazer esse esboço desde 2008 até 2021 e as projeções para 2022, para a gente entender a variação e até, assim, que não está ligado à política, claro, políticas públicas, mas também que ele não pode fugir muito, porque ele tem um custo já determinado para poder fazer essa aplicação, é isso mesmo? Ele tem uma obrigatoriedade. Claro, cara, tem despesas, infelizmente, que você não pode deixar de pagá-las. Vamos usar um jargão muito simples de entender. Elas são obrigatórias, né? Aí nós estamos falando, claro, de custeio também, de tudo para você fazer a máquina funcionar, né? E vai aparecendo outras vinculações, né? Eu acho que o ministro Paulo Guedes fala isso com muita precisão, no sentido, principalmente, de desvincular, desobrigar e desindexar. É os 3 Ds, né? Nós temos muitas despesas indexadas e muitas despesas vinculadas. Então, muitas vezes, isso não quer dizer que nós temos uma qualidade no gasto, porque você tem que gastar efetivamente. Então, esse quadro representa isso, como isso foi
foi se distanciando a despesa obrigatória da despesa discricionária, né? E isso trabalha e está evidente aí em 2021, ou desculpa, 2020, que foi o ápice da pandemia. Se observa que a gente chega a 5,6 das discricionárias e 94,4 das obrigatórias. Claro, foi crescendo ao longo do tempo, né? Então isso demonstra o quanto que o orçamento, às vezes, por ter esses 3 Ds, eu diria, engessa o gestor como um todo. Isso eu estou falando para os 3 entes. Isso aqui é um dado que a gente tem da União, mas eu não acredito que seja diferente tanto nos municípios como nos estados relativo a essas contas. É isso, cara, entendeu? Então, isso aqui, por exemplo, é um dado simples, agora transformando em números os gráficos que a gente colocou. O mais importante a gente ver é aquelas 2 linhas ali, de receita líquida e despesa total, né? Aí tem os números. A receita líquida, por exemplo, em 2020 foi 617 bilhões, para uma despesa total de 1,122 trilhões. Quer dizer, você dá um déficit primário de 505 bilhões. Aí, em 2021, a gente começa com um cenário diferente. Aí eu estou falando de acumulado de janeiro a julho, tá? Que já diminui bastante, agora falando de números, efetivamente, para 871 bilhões e para uma despesa total de 944. Então, esses números aqui, na verdade, demonstrando, agora em números, né, os gráficos que nós apresentamos anteriormente, que tem a mesma explicação e a mesma lógica nesse sentido. Aqui nós temos a projeção da dívida bruta do governo. Por quê? Por que é importante colocar esse item aqui? Bom, porque talvez seja uma pergunta simples e óbvia, né? Poxa, como é que nós estamos cobrindo os déficits? Já que nós estamos arrecadando menos e gastando mais, como é que a gente paga, né, efetivamente essa diferença? É a dívida pública, é a dívida bruta que a gente... Como é que a gente paga isso? Com operação de crédito, o próprio governo federal fazendo operação de crédito, principalmente com organismos internacionais, e com a emissão de título. Emissão de título. É exatamente isso que a gente faz quando há déficit, né? A capacidade do governo federal é exatamente de promover a cobertura daquele déficit através da emissão de título e operação de crédito. E esse é o cenário, por exemplo, de 2009 e uma projeção até 2024 em relação ao PIB, né? Então, a gente tem aí, 50, inicia lá em 2009 com 59,2% do PIB, e aí há umas projeções que aí, se a gente comparar exatamente com o gráfico do déficit, começa a aparecer ali em 2014, 2015, 2016, exatamente quando começa a acontecer o resultado do déficit primário. Então, você tem que buscar a cobertura com emissão de título e com operação de crédito, e isso vai avançando, que aí nós estamos falando também do estoque. Você não consegue zerar essa dívida de um ano para outro, você só paga os juros da dívida, o estoque permanece. Então, aí você vai, né, numa trajetória até que começa de 2018 para 2019, reduzindo, aí vem novamente, repetindo o reflexo de 2020, e sobe isso para 88,8% do PIB da nossa dívida. E a gente projetava isso, essa linha que está aí tracejada, para 77,9% e assim sucessivamente, como estava aí. E com isso, agora a gente já projetou um outro patamar, que vem 2020 fora da curva, aí vemos com 2021 com 81,2%, e aí vem uma redução gradual ao longo do tempo. Repito, aí com a manutenção, né, se a gente continuar firme, aí, principalmente no controle dos gastos, e hoje o principal instrumento que nós temos, sem dúvida, é a Emenda Constitucional 95, que criou o teto dos gastos para a União. Isso faz com que a gente não possa fugir, né, dentro daquele patamar fixado que ali está. E isso hoje é o principal instrumento de controle das dívidas públicas. Por isso que é uma defesa muito grande, principalmente aqui pelo nosso ministro Paulo Guedes, pelo nosso secretário Bruno Funchal, que é fundamental, toda e qualquer despesa esteja dentro da margem do teto dos gastos, para que a gente não fuja daquilo que foi estabelecido ali e que possa garantir uma estabilidade
principalmente nas contas públicas da União. Né? Aqui é um cenário que a gente coloca exatamente para a gente entender o volume médio de emissão de título, que é exatamente o que a gente faz aqui quase cotidianamente, para ir cobrindo esses déficits. O que vem um comportamento aí? Nós temos uma linha à esquerda, né, que nós estamos falando em volume, né, em bilhões, que volume que a gente lança no mercado. E a coluna da direita, ela fala em anos, anos para efeito de resgate. Observe como é aí, nós temos um cenário, não dá para, ficaria muito grande projetar mais, mas de 2015 até julho de 2021, observe que a gente vinha bem, no sentido da emissão, o valor praticamente quase estável, 64,6, 56,2, e assim sucessivamente, e a linha de resgate ali, o máximo, quase 5 anos e meio, alguma coisa nesse sentido, mas ali em 2016 com 3 anos, e aí vamos caminhando bem, né, até novembro de 2019. Desculpa, só tomando uma água aqui, que em Brasília está seco, gente. Essa linha de resgate é o período que as pessoas deixam o dinheiro, né, aplicado no Tesouro, e aí ela, pelo que eu entendi aí, esse prazo, esse payback aí diminuiu para resgate? Exatamente aqui é o cenário, viu, Carla? Aí a gente chega em janeiro de 2020, começa, né, aí ainda assim a gente emitiu algum título a mais, mas isso reflete a partir de maio. Olha como é que começa. A gente aumenta o valor da emissão do título e o período de resgate começa a diminuir. Porque, cara, há uma incerteza no mercado, então ninguém quer comprar um título de longo prazo. As pessoas querem comprar título de curto prazo, que é exatamente o período de resgate final. Né? Então, começa aquela insegurança um pouquinho, né? Olha, o que vai acontecer? Observe aí o comportamento dessa linha não tracejada, que é exatamente o período de resgate, que a gente alcança o pior período aqui em setembro de 2020, que nós estamos falando de título de resgate de 2 anos, que não é uma praxe aqui, a maioria é de 5 anos. É uma prática usual. Exatamente. Então, por quê? Porque há uma insegurança. Vou comprar título, eu não sei. Né? Então, o mercado ele reage a todas essas situações que estão acontecendo, essas variáveis extraordinárias, que a pandemia foi uma variável extraordinária. Então, ele reage a isso e não adianta, às vezes, você colocar título de longo prazo, que às vezes você não consegue vender. Né? Não consegue. Aí, sim, observe que janeiro de 2021, é lógico que a gente está procurando fazer exatamente a cobertura do déficit, mas, de novo, ainda com toda aquela insegurança, a gente ainda começa a aumentar esses prazos de resgate. Né? E a gente já chega aqui em julho de 2021, o mercado já vendo exatamente o resultado das contas públicas de 2021, ou seja, aumentando a credibilidade do governo. Então, começa a ter um lançamento de títulos de longo prazo. A oferta começa a retomar aquele patamar de 5 anos, quando se percebe a cada dia, a cada divulgação que a gente tem feito das nossas contas públicas, a credibilidade exatamente do ponto das contas públicas, é lógico, de honrar os seus respectivos compromissos. Né? Sim, quanto mais segurança o governo, sim, quanto mais segurança o governo transmite do equilíbrio, mais aplicação dos recursos de longo prazo tem, que teoricamente, né, ou na prática, gera uma segurança para o investidor. Exatamente, esse é o ponto fundamental e é assim que funciona o mercado. Né? Os investidores vão observando como está. Então, hoje a gente passa uma segurança muito grande em relação às contas públicas. Né? A própria PLDO de 2022, ela indica que nós continuamos na rigidez do controle dos gastos, a gente indica que estamos fazendo uma consolidação fiscal, eu diria, diligente, né? E isso faz com que o mercado enxergue isso de forma positiva. E a gente volta, repito, ao patamar de resgate de 5 anos dos títulos. E isso é extremamente importante. Aqui é para a gente observar, até comparado com os países emergentes aqui, principalmente aqui da América Latina, é só para a gente ter um cenário de como é
a curva de juros, né? Ou seja, a curva de quanto que efetivamente está pagando, e também a dívida bruta em PIB. Aqui são dois cenários, tá? Só para a gente separar. Esse aqui da coluna das torres é a nossa dívida bruta em relação ao PIB, comparado com Chile, México, Colômbia e Brasil. Isso demonstra que a gente tem que ter uma atenção especial, naturalmente, mas também aí comparado ao tamanho de economia que a gente tem. Mas como a gente compara com países emergentes, a gente vai sempre acompanhando o que está acontecendo nesse país, o que está acontecendo no Brasil, né? E aqui a própria curva de juros. Em termos de perspectivas econômicas, esse aumento dos juros, qual o impacto que você entende que deu aí para a economia, principalmente lá na ponta, né? O varejo, a gente sabe que teve um aumento, essa curva de juros do Brasil aí versus pares, mas a gente teve um aumento para nós consumidores, né? Os insumos, eles tiveram um aumento muito alto. O IGPM deu absurdamente alto em 2020, né? Então, como que você enxerga isso no que tange aí a perspectiva econômica e o impacto disso lá na ponta? Olha só, essas variáveis são extremamente importantes para a gente entender. Curva de juros, inflação e reflexo, claro, em toda a economia, né? Então, assim, quanto mais a gente tiver variáveis que influenciem, que elevem a curva de juros, né? E assim, aí nós estamos falando das contas públicas, quanto mais a gente precisa, esteja com déficit primário elevado, mais a gente precisa lançar títulos e, consequentemente, fazer operação de crédito. E isso faz com que a gente eleve os juros. Lógico, você eleva os juros, de alguma forma, o custo do dinheiro, ele acaba sendo também elevado. Isso faz com que impacte em tudo, no preço, na inflação. Por isso que a gente trabalha exatamente para diminuir o déficit, poder continuar nesse controle das contas públicas para que evite essa elevação de juros, porque senão toda a economia sofre com isso. Então a gente vai equilibrando, né, algumas variáveis que nós temos aí. Quais são as principais variáveis que eu diria que ainda estão impactando fortemente, fora a questão extraordinária dos gastos com pandemia? São dois pontos hoje que às vezes nos preocupam muito, claro, nesse sentido. Primeiro, principalmente para 2022. Primeiro foi o elevado número de precatórios. É um tema que está em debate, vocês devem estar acompanhando. O governo mandou até uma PEC para discutir esse sentido. Assim, eu não tenho slides aqui, mas sai de 30 bilhões para quase 80 bilhões, e isso faz com que o espaço fiscal seja curto em 2022, e também o gasto com a Previdência, porque é natural, quando você eleva o salário mínimo, esse é um gasto, eu diria, já está ali, gasto obrigatório, que isso impacta diretamente, e que pode também impactar nas taxas de juros. Então, a gente tem que estar buscando exatamente essa variável para reduzir isso, e com isso voltar a ter juros mais acessíveis, que vai ajudar toda a economia. Aqui, Bruno, Carla, é só para gente... Pois não. Eu sei que você vai entrar aí na vacinação, mas antes de entrar na vacinação, os juros é uma coisa assim que sempre vamos dizer, é a sombra que sempre atormenta, né, o mercado, né? Então a gente ouve muito falar. A gente tem no nosso estado, vou falar aí do Espírito Santo, porque os outros eu não conheço, um aumento no varejo. A gente teve um aumento do resultado, né, de vendas em determinados períodos, mesmo com pandemia. Você acha que esse aumento realmente representa um aumento da economia, né, dos estados? E a gente vê aí no Espírito Santo, acho que foi até surpreendente em 20 e até agora em 21. Ou você acha que foi nada mais do que, tipo assim, no momento em que começou-se a abrir as portas de acesso ao mercado de novo, que a gente ficou enclausurado aí por alguns meses e o mercado fechado, as pessoas começaram a fazer uma corrida às compras e as empresas retiveram um pouco os seus produtos. O que você acha disso? Porque no nosso estado, no Espírito Santo, teve um aumento de arrecadação e outros estados também. Então, a gente fica sempre se perguntando, poxa, o comércio fechou, é complicado, parece até... os restaurantes fecharam, o comércio e varejo fechou de forma geral, você não tinha shopping, você não tinha cinema, você não tinha atrações, mas a economia do estado ela teve um aumento até significativo. Então, como que a gente consegue explicar isso, né? E, ao mesmo tempo,
a gente com esses preços aí no supermercado, né, aumentando aí com esses juros. O que você enxerga, né, desse cenário? Carla, não sei se você me permite. Eu tenho um slide que eu mostro o varejo especificamente do Espírito Santo. Eu poderia deixar para te responder na hora que eu mostrar esse slide? Claro. Acho que ali a gente tem exatamente elementos onde a gente pode conversar mais detalhadamente sobre isso. É um pouquinho mais na frente. Aí eu tenho exatamente o cenário do varejo no Espírito Santo, que eu procurei, né, demonstrar exatamente aí. Tá? Mas a gente já chega lá. Só um minutinho, por gentileza. Aqui apenas é importante a gente sabe que o progresso da vacinação é extremamente importante para a economia, né? A gente sabe que principalmente a área de entretenimento, de serviço, ela depende que isso volte a ter a questão da Covid, ela tem uma estabilização no tocante à transmissão, redução de mortes e tudo, e o progresso da vacinação é fundamental. Então, aqui a gente tem uns dados aqui divulgado pelo Banco Central, mas com base, lógico, no Ministério da Saúde, que mostra exatamente a evolução da oferta, né, estimativa das vacinas aqui no Brasil, e a gente percebe a evolução nesse sentido, né? E aqui no quadro à esquerda. No quadro à direita mostra exatamente a vacinação por grupo aqui de idade, né? Onde as pessoas de mais de 80 anos, 80% está vacinado, e agora a gente está na fase aí dos adolescentes e tudo. Então, a gente monitora isso aqui para a área econômica, que a gente sabe que é voltar a ter também aí os eventos, entretenimento, que isso faz parte da economia, é extremamente importante, o setor de turismo, eu acho que isso, por isso que aqui pelo Ministério da Economia a gente monitora o tempo todo, entendeu? Aqui é um pouco, olha, de quanto a gente gastou, por isso que reflete aquelas contas que eu demonstrei lá na pandemia, né? 293 bi em auxílio emergencial. Eu quero até ressaltar isso aqui, Carla, na hora que eu for te responder pelo varejo, esse valor aí tem uma influência muito grande naquilo que aconteceu lá no varejo, tá? 293 bilhões pagos às pessoas que dependiam do auxílio emergencial, 78 bilhões ausentes, aí nós estamos falando de estados e municípios, 42 bi de crédito extraordinário do Ministério da Saúde, 33 bi para manutenção do emprego, era aqueles casos que havia redução de jornada de trabalho e tudo mais, sem demissão, o governo federal lá fez o aporte para que essas pessoas não perdessem o emprego. 2 bi em vacina, porque a vacina começou a ser adquirida lá no final de 2020, considerando que a vacinação teve início mesmo a partir se não me engano, janeiro, final de janeiro para início de fevereiro de 2021. Tá? Em 2021, a gente já tem na ordem de 83 bi, porque a maioria também já estava previsto no próprio orçamento de 2021. De novo, com 44 bi em auxílio emergencial, quero repetir, esse número tem influência lá naquela questão do varejo. Aí 16 bi de crédito extraordinário do Ministério da Saúde, 11 bi em vacina, você vê como é que sai de 2 bi para 11 bi, quer dizer, realmente a gente está aportando um valor extremamente importante na compra de vacina, né? E 7 bi na manutenção do emprego. Olha como é que também teve um fator importante para a manutenção do emprego, e essas pessoas hoje, inclusive, se mantiveram no emprego e estão restabelecendo sua atividade econômica na sua plenitude, digamos assim. Né? Aqui a recuperação econômica no mercado de trabalho. Olha que cenário interessante. Né? Aqui tem um cenário azul, né? Ali anteriormente a janeiro de 2018, ali tinha uma queda, passamos 18 e 19 até janeiro de 20 com uma elevação na criação formal, né, de empregos, carteira assinada, né? E aí nós estamos falando de líquida, né? Entre entrada e saída, né? Baixa de carteira e assina a carteira, né? Aí nós tivemos um período da pandemia, o pior cenário que a gente teve, número de demissões extremamente elevado,
e que levou a gente a tomar medidas assim para se preocupar com essa área. Aí tem influência também, lógico, quem tinha direito ou não ao auxílio emergencial. E a partir de janeiro de 2021, a gente começa com a linha ascendente, e no ápice aqui de julho de 2021, o maior número que a gente tem. Olha que nós estamos falando de julho de 2021, já tem dados de agosto, né, mas a gente ainda não fechou, né, de criação aí de criação líquida de mercado de trabalho, né? Esse é um ponto extremamente importante, que a gente vê que há uma retomada da contratação das pessoas. Então, isso indica que as ações que estão sendo colocadas, a vacinação, a retoma, eu diria agora também uma readaptação que tem no mercado de trabalho. Muitos negócios tiveram que se remodelar, né? Se aplicando ao novo modelo que a gente tem, ao novo normal. Isso também levou um período de readaptação. Né? A gente vê frequentemente algumas matérias sobre as empresas, como é que elas foram trabalhar, principalmente no e-commerce, né? Delivery, né? Isso foi, aí começa, resulta em contratação de pessoas. É isso que a gente acredita aqui. Aí é que a gente tem aqui uma projeção do PIB. Aí essa é uma variável quase que a gente vai acompanhando aqui no dia a dia, né? PIB para 2021, há uma projeção que a gente tem, a última que a gente tem aqui é de setembro, 10 de setembro, que projeta um PIB de evolução de 5,04%. Né? E é uma variável que a gente acompanha diariamente aqui, mas a gente percebe que ficando na linha de 5 ainda, o que de tanto não é ruim, não houve uma queda brusca nesse sentido. Então, tem muito a ver com sua pergunta, quero repetir ainda, Carla. O que acontece? Que mesmo no meio dessa pandemia, a economia ainda se sustentou, né? Não despencou, principalmente nessa projeção do PIB aí, que a gente vê claramente a tendência que nós temos em 2021. Entrando um pouquinho aqui no comportamento da receita tributária da União, é só para a gente fazer ainda um comparativo, que também é um dado assim, surpreendente positivamente, quando a gente compara com o mesmo ano do ano passado, o mesmo mês, desculpa, do ano passado, como foi o comportamento da arrecadação dos tributos federais, a que a gente chama das receitas administradas, né? Iniciamos janeiro timidamente, né? Com uma variável positiva de 0,22%. Repito, essa aqui, sim, indico que essa, na verdade, aqui, nós estamos falando de uma variação nominal, tá? Não é real. Aqui eu não descontei a inflação. Mesmo assim, a gente considera um número muito positivo, o que tem contribuído bastante com a redução do déficit primário. Então, foi assim, janeiro, fevereiro, março, abril, e a gente alcança aqui o ápice em julho de 2021, na ordem de 25,41%. Então, assim, os tributos federais estão respondendo positivamente, de novo, tem influência exatamente na manutenção do PIB ali na ordem de 5%, né? E, claro, com a retomada da atividade econômica. Isso é extremamente importante a gente entender que a atividade econômica reflete diretamente na arrecadação dos tributos federais, estaduais e municipais, né? Então, aí esse indicador nos deixa sempre bem animados, né? E a gente vai atualizando isso a cada mês. Estamos fechando a análise agora de agosto para ver como é que foi o comportamento e a gente vai colocando. Eu vou entrar agora nos slides aqui, onde a gente faz uma análise dos estados, até para a gente entender aí que é um ponto muito positivo. Eu repito, deixa eu tomar uma água novamente aqui, por favor. As contas públicas também dos estados são extremamente importantes para a economia. Até para os próprios estados também, aí eu estendo esse entendimento também para os municípios, manterem sua capacidade de investimento. E capacidade de investimento é também movimentar a economia. Então, esse é um pouco do cenário que acontece no Brasil sobre as contas públicas dos estados, né?
Observem que aí a gente faz a relação desse percentual 85 aí, na verdade é uma relação entre receita e despesa, né? Receita líquida e despesa líquida também, até no sentido de entender o déficit primário dos estados. Então, aqui a Secretaria do Tesouro Nacional faz sempre um estudo do que está acontecendo com os estados. E observem bem, né? Aí a gente fez a linha, né, essas duas linhas que tem aí, de 85, 95, e a gente coloca aí que menor que 85, as contas estão excelentes, claro. Né? Naquele cenário entre 85 e 95, entra num sinal amarelo, né? Ali, olha, precisamos controlar, não precisamos. Acima de 95, perdão, realmente as contas estão totalmente descontroladas. E observe, olhando de baixo para cima, que o campeão desse descontrole está aqui, o estado do Rio Grande do Sul. Depois Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro. E só para entender um pouquinho esse gráfico, essa linha que está aqui, seja ela verde, amarela ou vermelha, são receitas próprias dos entes. Essa linha, vamos dizer assim, essa tarja azul aí, foi os recursos que o governo federal colocou nos estados em função da pandemia, sabendo da dificuldade que eles iam ter em controle da pandemia, que foi na ordem mais ou menos de 60 bilhões de reais, pela Lei 173. Então, não a gente coloca para entender esse indicador, né? Olha, o controle está bom, mas ficou bom porque efetivamente teve a cobertura da União no tocante às suas contas públicas. Então, de novo, repetindo aí, agora esclarecendo essa linha azul, de São Paulo até Rio Grande do Sul é o que mais nos preocupa, né? O estado do Espírito Santo aí, que é o nosso estado, encontra-se uma condição muito boa, né? Então, se observa aí que ele está ali em amarela com azul, a gente só colocou ele em amarelo porque a complementação eleva, que foi uma receita, uma despesa extraordinária também, na hora que ele chega ali em mais ou menos, da forma que está ali, chega próximo a 87%, 89% entre receita e sua despesa. Mas isso não quer dizer que as contas não estejam equilibradas. Pelo contrário, o Estado do Espírito Santo é um dos mais equilibrados hoje no cenário do nacional. Aqui é o que aconteceu com o ICMS. Bom, né, Bruno? Pois não, Carla. Traz não puxando o saco do nosso Estado, mas isso traz uma segurança para investidores também, né? Você tem equilíbrio nas contas públicas e também uma transparência, né, dessas contas, você traz uma segurança para investimentos. Não tem nem dúvida. O investidor olha isso o tempo todo. Eu repito aquilo que eu falei, as contas públicas são fundamentais para que você tenha uma estabilidade e quem vai investir, gerar emprego no seu estado também compartilhe desse momento favorável. Então, o Espírito Santo tem um ambiente econômico muito favorável nesse sentido e já está há muito tempo, né? Então, desde quando nós estávamos aí como secretário de Fazenda, a gente preservava isso, né, com muita clareza. Olha, vamos dar certeza que o nosso estado vai seguir nessa linha. Então, a gente vem aí sendo nota A há muito tempo pelo Tesouro e isso faz com que a economia do Espírito Santo cresça fortemente. E isso a gente vem acompanhando aí. Eu fui uma pessoa que trabalhei principalmente nos dois grandes projetos de atração de investimento que tem aí, que é o Invest e o Compete. E se os números eu não tenho hoje, né, quando eu estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu conhecia, é extremamente positivo nesse sentido. E aqui, esse cenário aí é o que aconteceu com o ICMS. Observe aí, também é sempre comparado ao ano anterior, né? O negativo nós tivemos abril, maio, junho, né? E chegou a julho também. Aí deu aquele sobressalto, né? Todos ficaram muito assustados e tudo. Foi aí que o governo federal entrou com esse aporte para poder fazer a devida cobertura dessas perdas de receita, né? Mas, surpreendentemente, positivamente, a partir de agosto de 2021, só cresceu, e depois, no consolidado, a gente percebe que houve um ganho até em 2021. Eu vou mostrar um pouquinho no próximo gráfico, onde a gente trabalha isso de forma global.
Observem aqui, são receita tributária dos estados, são receita que os estados administram. E aí, nós estamos falando de ICMS, PVA, TCMD, outros tributos de forma geral e as taxas, né? Mas o principal indicador aí do crescimento nos estados é essa parte verdinha aí, que ela representa o ICMS. Observe aí que não tem nenhum ano negativo um em relação ao outro. Só crescimento, né? Então, isso deu assim uma tranquilidade aos estados no controle das suas contas e, claro, aos municípios. Os municípios, de uma forma ou outra, eles são sócios em 25% do total da arrecadação do ICMS. Então, isso foi positivo lá para os municípios. Não podemos esquecer também, eu não coloquei lá nos tributos federais, mas também, tanto quanto o IR como o IPI, também é compartilhado com estados e municípios. Isso faz com que os caixas dos estados e municípios estejam bem positivos nesse sentido. E aí é um dado... Isso é importante porque isso também possibilitou que diversos estados fizessem programas, políticas públicas também de incentivo à economia durante a pandemia, além do governo federal, né? Então, essa manutenção também foi... Sem dúvida. Vários estados fizeram um programa próprio, eu diria de forma complementar ao que o governo federal fez, né? Tanto para as empresas, e observe, também fizeram, eu diria, prorrogação do pagamento de impostos. Eu tenho um pouco dessa influência, desculpe que eu acabei não comentando anteriormente, aquela redução reflete muitas vezes a prorrogação. Eu deixei de pagar em julho, fui pagar lá em dezembro e tudo mais. Então, teve uma série de ações que cada estado fez seu programa próprio e também fizeram auxílio emergenciais, né? Repito, não tenho esses dados aqui. O próprio Espírito Santo fez programas de auxílio emergencial complementar. Algumas prefeituras também fizeram nesse sentido. Aí nós estamos falando em relação ao ISS também. Os estados fizeram em relação ao ICMS. Então, aí foi um conjunto de ações, eu acho que ajudou muito. Eu estou já, de alguma forma ou outra, respondendo aquela sua pergunta que refletiu lá no varejo. Tá? Não, sim. Mas A manutenção da receita primária, né, vamos dizer assim, da receita tributária, ela fez com que os estados, o que você falou, né, os estados e os municípios também pudessem trabalhar com auxílios emergenciais e programas de políticas públicas, além do governo federal. Então, essa manutenção da economia foi muito positiva para toda a sociedade, porque também houve aí um respaldo estadual e municipal de retorno de políticas públicas sociais. Então, realmente, é até impressionante quando a gente olha, né, 2020 em relação a 2019, que está praticamente um pouquinho acima, mas assim, igual, né? Perfeito, exatamente. Aqui eu fiz um cenário exclusivo do Espírito Santo, só para a gente entender o que aconteceu no Espírito Santo. Aí a variável, né, que aponta a especificidade nossa do Espírito Santo. Há algum ano ou outro, em função da crise, nós tivemos uma perda de ICMS, mas aqui, 2019, 2020, de novo, todos os tributos, mas o principal, que é a grande âncora, né, o ICMS crescendo dentro do Espírito Santo, que decorre aí de diversas atividades que a gente tem aí especificamente. Então, a gente fecha um cenário de 2020 extremamente positivo, e já caminhando em 2021, curiosamente, se a gente acompanhar já os relatórios bimestrais do próprio Espírito Santo, é possível, aqui eu estou falando também de projeção, mas, claro, o domínio aí da Secretaria de Fazenda do Espírito Santo, é possível que no meado de novembro, o Estado do Espírito Santo já tenha realizado aquilo que ele projetou como receita tributária. Então, eu diria que de meado de novembro em diante, vai ocorrer excesso de arrecadação. Olha que coisa interessante, né? Então, mesmo aquilo que a própria Secretaria de Fazenda projetou, vai ter um excesso de arrecadação e, consequentemente, o governo estadual consegue fazer políticas públicas na parte discricionária, principalmente, né? Aqui eu entro no quadro do varejo. Aqui, Carla. Aqui eu procurei assim, colocar um gráfico 19, 20, 21, né? 19 aí é o nosso parâmetro, essa linha vermelha,
e aqui nós estamos falando de volume, aí eu peguei de janeiro a agosto, essa linha vermelha praticamente mantendo estável, né? O varejo no Espírito Santo, e aqui a gente entra em 2020. Olha, 2020, começamos praticamente ali com uma pequena evolução, de 32 para 36, fevereiro ali de 36 para 29 para 36, né? Aí chega em abril que dá o nosso pânico, começa o período da pandemia, né? Aí é uma queda no varejo, né? Há uma queda no varejo, acho que ali há uma cautela nessa parte, e aí segue... Foi o susto, né? Foi o susto, vamos dizer que foi o susto. Foi o susto, todo mundo susto. Eu falo sempre que as pessoas que têm suas reservas, né, seguraram um pouquinho para poder entender. Aí a gente fala de todos nós, né, que estamos aí no mercado. Aí em maio começa um pouco assim do programa do auxílio emergencial, começa o pagamento do auxílio emergencial, começa a liberação do FGTS, também uma liberação extraordinária. Isso influencia, você começa a aumentar o poder de consumo, né? Mesmo com o desemprego, em alguns casos, mas mesmo assim as pessoas têm valor de rescisão, você tem o seguro-desemprego, isso tudo foi dinheiro que estava no mercado. E mercado, assim, na mão de pessoas que são consumidores, na sua maioria que tem a abastecer suas casas, tem seu cotidiano, né? Aí você tem aí em junho, aí começa a crescente, em julho dá aquele pico, né? Dá o pico, acho que começa o susto, eu diria também daquela questão do susto assim, a pandemia piorou, né? Começou a ficar um pouco mais grave, e as pessoas fazem corrida mesmo, aos supermercados, para efeito de risco de desabastecimento, né? Então, isso começa a causar. Então, as pessoas correm atrás mesmo, abastecer suas casas e tudo mais. E nós imaginamos aqui, a análise que a gente faz é isso. Tanto que, quando se percebe, eu me lembro muito bem, considerando que eu resido em Vitória, né, Carla? Então, eu conheço um pouco disso aí. O superintendente da CAP dizendo, olha, não tem risco de desabastecimento. Aliás, ele já deu entrevista esse ano de novo, que às vezes dá esse pane, né? Aí, em agosto, por que cai? É isso, as pessoas estocaram nas suas casas, certamente aí começa uma estabilidade ali e começa a ficar, não é, agosto de 2021, agosto de 2019 com agosto de 2020, praticamente igual em termos de... Aí eu não fiz a projeção porque eu queria comparar só com 2021, aí a gente tem todos esses dados. Aí a gente entra em 2021, né? Aí o varejo bombando, e aí foi para frente, e assim segue. A gente acredita porque a gente viu aquele nível de emprego que começa a crescer em 2021. Então as pessoas voltam também a ter sua capacidade de poder fazer frente às suas despesas, né? Ou seja, principalmente alguns produtos. Aqui a gente também não pode esquecer algumas altas que aconteceu, que aí tem reflexo direto, né? Algumas altas, e isso reflete no varejo. Porque se você tem alta, principalmente na matéria-prima, no consumo, lá na indústria, isso reflete. A gente começa uma alta também no combustível, a gente sabe muito bem isso é um varejo, isso reflete os dados que estão aqui no varejo, e aí nós estamos falando do preço do gás, que é algo também muito debatido nesse sentido. Isso faz com que o comportamento do varejo ela tem tendências a elevar, né? E a gente observa isso. Vai abril, maio, junho, depois estabiliza, aí realmente ela vai numa linha de sobe e desce, mas isso não quer dizer que é uma redução da economia. Aquilo mesmo de você estoca, aí no mês seguinte você gasta menos. E isso tudo que a gente coloca aqui tem outro ponto de vista muito importante. O e-commerce cresceu muito. O e-commerce cresceu demais e não está nesse gráfico aqui.
porque o e-commerce, principalmente o que a gente coloca nas operações, a sua grande maioria são compras fora do Espírito Santo, eu não consigo trabalhar aqui essa projeção dentro desse gráfico. E o e-commerce está diretamente relacionado ao público consumidor, que compete com o varejo local. Né? A pessoa quer comprar qualquer coisa, você imagina, quer comprar até uma televisão, compra pela internet, que compete com o varejo local que vende aí na sua frente de loja, em shoppings e o que for. Que, assim, cresceu assustadoramente. Se você vê a rubrica de ICMS do e-commerce no Espírito Santo, ela vem crescente a cada mês. E isso agora vem se consolidando ao longo do tempo, nessas duas áreas, principalmente, que eu estou falando especificamente do consumo. Né? Agora, veja, Bruno, e olha que interessante, as grandes empresas que já trabalhavam com e-commerce, como que elas se reinventaram também durante a pandemia, né? A nível de Brasil, de você trabalhar com parcerias dentro dos estados para ser entrega mais rápida de diversos tipos de produtos. Então, você vê grandes empresas que vendiam móveis, utensílios eletrodomésticos, portáteis, e vendendo refrigerante, fazendo promoção de itens de supermercado para poder entregar, às vezes até em 24 horas a entrega. Então, isso também foi uma mudança expressiva do mercado, porque, na realidade, elas criaram parcerias para aumentar o volume de venda e ajudar o pequeno empreendedor, porque, querendo ou não, foi um auxílio também para o pequeno empreendedor. Né? Então, também foi um comportamento bem interessante nessa questão do e-commerce aí, que teve nível de Brasil. Exatamente. Eu acho que o que você está colocando, Carlos, são dois pontos extremamente importantes. Né? Primeiro, as próprias empresas, inclusive as empresas locais, que não trabalhavam com e-commerce, começaram a trabalhar. A gente tem rede de varejo aí dentro do Espírito Santo hoje, e o tempo todo também fazendo app, né? E hoje você compara. Né? Então, isso aí foi, eu diria, se readequando ao novo modelo. E depois essas plataformas que começaram a oferecer esse serviço, né, que fazendo essa intermediação para vender os produtos desses pequenos empresários, né, os que estão no MEI, no Simples Nacional, usam essas plataformas, Mercado Livre, a própria Magazine Luiza fazendo isso muito, que hoje você compra um produto na plataforma Magazine Luiza, mas na verdade não é o produto que está lá, é aquilo que eles oferecem hoje em termos de serviço. Então, foi se reinventar. Não tem dúvida que foi dois pontos extremamente importantes, né? E por isso que a economia foi se retomando, se readaptando a isso aí. E as entregas, que são as empresas, aí, principalmente Courrier e tudo mais, que começaram a fazer essas parcerias de entrega rápida. Hoje o consumidor quer comprar e dizer, poxa, eu fui lá no shopping, comprei o produto e botei no meu carro e levei para casa. As empresas dizem, não saia da sua casa, eu te entrego em, sei lá, em 6 horas, 8 horas. Né? E isso foi um fator concorrencial extremamente positivo para crescer o e-commerce. Então, é isso que a gente está vivendo hoje. E, repito, né? Todos esses programas que a gente tem, adoro ver aquele programa que passa domingo de manhã, né? Que mostra essa nova realidade das empresas, principalmente as pequenas empresas e grandes negócios. Quase falei o nome do programa, né? Mas é isso mesmo, a gente vai aprendendo. Aqui, para vocês entenderem um pouquinho o cenário do Espírito Santo, olha, como é que o Espírito Santo se comunica com os demais estados, tá? A balança comercial interestadual, né? Na sua maioria, nós temos uma balança positiva. Quais são os estados, naturalmente, que a gente perde? Ou seja, a gente compra mais do que vende. Aí é um cenário de 2019, 20 e 21, tá? A linha mais escura é 2021. Nós compramos muito da Zona Franca, isso é natural, a Zona Franca é um grande fornecedor de equipamentos eletroeletrônicos, motos, né, para o Brasil inteiro, e a gente tem uma balança comercial deficitária. Com Minas Gerais, nós temos aqui, por que a gente tem uma balança deficitária com Minas? Mais do que claro, minério. Né? A Vale do Rio Doce, né, compra um minério bruto, faz aquela indústria de pelotização,
Isso poderia estar maior se nós tivéssemos com a Samarco funcionando, que ali literalmente era um mineroduto, né? Era quase 24 horas de chegada de minério ali, né? Então isso diminuiu um pouquinho. E com São Paulo. São Paulo é o nosso maior fornecedor, principalmente de produtos industrializados e tudo mais, né? Você vê que nós perdemos para 4 estados e ganhamos largamente no Rio de Janeiro. Por que a gente ganha largamente do Rio de Janeiro? É o nosso petróleo bruto e gás natural que segue para o Rio de Janeiro, né? Ali praticamente nós temos um fornecimento contínuo, quase 24 horas, principalmente de gás natural. Se a gente, aí a Secretaria de Desenvolvimento Local tem uma base, né? Eu já não tenho esses números, mas a gente, da nossa produção de gás natural, é consumido aí no Espírito Santo na ordem de 4,5% do que é produzido aí. O restante vai todo ele para fora. Então, vocês imaginam um fornecimento contínuo aí que está. Isso também reflete com a Bahia. Se você olhar o quadro mais à esquerda, que a gente tem uma balança comercial positiva, também é o fornecimento de gás natural. Todo aquele gasoduto que passa ali no Espírito Santo, ele segue toda a rede de fornecimento, tanto para o Rio como para o Nordeste, né? Então, isso reflete. Então, eu trago, assim, eu procurei trazer essa informação aqui para vocês terem ideia do que é o Espírito Santo em relação aos demais estados da federação. Então, de 27, a gente perde aqui para 3, mas ganha de 24, né? Então, eu acho que nós estamos uma economia muito pujante no tocante a fornecimento de bens e mercadorias para outros estados. Finalmente, assim, as reformas aprovadas que estão aqui principalmente aqui em Brasília, que isso faz com que a gente tenha muita esperança de mudanças efetivamente que a gente precisa fazer na economia, né? Primeiro, essa Lei 173. Por que eu cito essa Lei 173? Que foi aquela que deu 60 bi aos estados e municípios. Aqui, de uma forma ou outra, proibiu que estados e municípios promovessem aumento, principalmente, do pagamento de pessoal de forma indiscriminada, né? Principalmente até o final agora de 2021. Então, isso aqui segurou um pouco as contas dos estados e dos municípios, por força dessa lei complementar 173, né? Tem algumas questões que são discutidas lá sobre promoções e tudo mais, mas, no geral, há uma vedação expressa nesse sentido. Então, isso segurou um pouquinho as contas públicas. A Lei 176, que é uma questão da Lei Candir, das exportações, do famoso passivo que existia entre os estados, foi uma resolução, depois de um acordo firmado no âmbito do STF, se tornou uma lei complementar. A Lei Complementar 178, que aí a gente trata, assim, aí a gente chama de Programa de Ajuste Fiscal dos Estados, né? O programa também programa de recuperação fiscal dos estados, que hoje alcança, estabelecendo os critérios de pagamento de dívida, e finalmente fechamos com essa emenda 109, que é a PEC emergencial. Essa que estabeleceu agora, inclusive, o novo cálculo que a gente chama de CAPAG, né? Capacidade de pagamento dos estados, o que dá nota A hoje é o Espírito Santo. Ele elevou, eu diria assim, o sarrafo hoje está em 95%, né? Ali que flutua ali naquilo que a gente colocou, 85 a 95, para efeito de classificação A, B, C e D. E isso faz com que os estados aí possam contratar operações de crédito com garantia da União para efeito de investimento. Para o mercado, o novo marco de saneamento, que é um avanço muito grande que a gente tem na área de saneamento, a lei de falências, que hoje, principalmente ali o item sobre ativos das empresas de falência e respectiva de transferência, a nova lei de licitações, estabelecendo, às vezes, celeridade e simplificação sem perda do controle nas licitações, autonomia do Banco Central, hoje o Banco Central ali que indica o nível de inflação, mas com total autonomia, o novo mercado de gás, considerando hoje aí que a gente tem
mercado de gás pujante, aí nós estamos falando principalmente do gás natural, né? Cada vez mais que a gente está melhorando a malha dutoviária aí, então a gente tem que regular isso, até porque o gás não é um bem tangível, né? Então imagina na hora que você injeta no gás, qual é o gás que você injetou na malha, onde ele vai ser consumido. Então a gente precisa estar tratando disso. O novo marco para a agência reguladora, vem aí então algo extremamente importante, que é a privatização da Eletrobras, que é todo o sistema, né, Eletrobras, que a gente acredita muito nisso. Novo marco da startup, que foi recentemente, né? Facilitação para abertura de empresa, que nós estamos falando de ambiente dos negócios, acho que saiu também recentemente, nós estamos trabalhando muito nisso para tentar simplificar a abertura. Vocês sabem o quanto é difícil, às vezes, abrir uma empresa no país, né? Mesmo eu, quando estive aí na Secretaria de Fazenda, eu defendia muito isso. É melhor eu ter a empresa cadastrada do que o mercado informal, né, praticando atos negociais e a gente não ter o controle. A gente tem que enxergar isso de forma clara, né? Nós temos aí a questão do PEC dos precatórios, repito, que era algo que hoje assusta, né? É uma conta que está assustando o governo federal. A reforma administrativa, que está em debate, é muito importante que todos participem, entendam o que está sendo proposto com a reforma administrativa. A própria PL aqui, que é a modernização do setor elétrico, muito vinculada à questão da privatização da Eletrobras. Novo regime de partilha para concessões, de novo, isso aqui também trata do setor de petróleo e gás, concessão de parceria público-privada, debêntures de infraestrutura, autorização de ferrovias, aqui também simplificando esse modelo. Nós precisamos retomar as ferrovias, para efeito de logística, é extremamente importante para a economia do país. A BR do Mar, que é a nova lei de cabotagem, nós temos aí uma costa fantástica e nós temos que estimular a cabotagem, né? Ela reduz um pouco o transporte rodoviário, trazendo para usar um pouco mais o transporte marítimo. O PL cambial, recentemente aprovado na Câmara. Agora, a medida provisória de venda direta de álcool hidratado, também para atacar e conseguir melhorar a competitividade do álcool hidratado com a gasolina, considerando que a gasolina variável do preço é o preço do barril do petróleo e, consequente, a variação cambial, o preço do dólar. Então, nós estamos trabalhando, imagina, assim, o álcool hidratado tem que ir numa distribuidora para voltar para o posto. Isso, às vezes, encarece muito. Então, a MP está aí, se não me engano, a MP 1069, juntamente com a MP 1063, já entrou em vigor. O DTE, Documento Eletrônico de Transporte Único, onde a gente trabalha uma redução, principalmente no excesso de documentação de obrigações acessórias, e coloca o transportador rodoviário autônomo em condições competitivas com a empresa de transporte rodoviário de cargas. É a pessoa física em condições equivalentes com a pessoa jurídica. Então, é algo que está em curso e logo a gente vai estar com esse produto também valendo em todo o mercado. Finalmente, aqui eu coloco matérias tributárias em tramitação. Isso aqui é um debate bom, longo. Isso aqui merece um dia inteiro de discussão, viu, cara? É algo que influencia, mas eu só quis trazer aí que temos que estar, né, em discussão a PEC 45 e a 110, que aí trata do IVA amplo, a criação do CBS, né, que é aquele que consolida o PIS/COFINS, contribuição sobre bens e serviços, né, unifica, na verdade, né, a reforma do imposto de renda e do imposto de pessoa física, esqueci de colocar aqui, a contribuição sobre lucro também, o passaporte tributário, que é o modelo de refis, que está em discussão, né, e agora a redução dos gastos tributários, o teto de 2% do PIB. A emenda constitucional 109 determinou que a União tinha que mandar, até agora, dia 15 de setembro, um plano de redução dos incentivos, a gente chama aqui de gastos tributários da União, que hoje está em torno de 4,06% do PIB, mas aproximadamente 2% são uma regra de exceção.
Então, teve que reduzir de 2,06% para 2%. Aí nós estamos aqui ainda interpretando que gasto tributário ele não pode, fora aquele grupo de exceções, ser superior a 2% do PIB. Então, foi mandado um plano de redução e está em discussão agora na Câmara, o governo federal mandou, e também é um debate importante para efeito de redução de incentivo. Ainda tem um projeto que aqui não está aqui, mas eu cito, mas eu procurei não colocar aqui, que é um projeto principalmente elaborado pela Abrasp e o Fórum de Secretários de Finanças da Capital, que é o Simplifica Já, que também está em discussão, mas aí é uma proposta dos municípios, eu procurei não colocar aqui, em primeiro momento, só foi uma discussão que tramita aqui no âmbito da União. E, para fechar um pouco isso aqui, é só para a gente mostrar para o mercado que nós temos uma carteira de projeto de investimento que gira em torno de 208 bilhões e 49 milhões, que é exatamente trabalhando na linha da logística. E aqui é todo ele coordenado pelo Ministério da Infraestrutura, e aqui são os 4 modais de transporte que a gente está trabalhando, né? E isso, sem dúvida, influencia diretamente na economia. Quanto mais você cria um ambiente de logística favorável, você reduz o custo de transporte, acelera a chegada, né, da matéria-prima, do produto, no consumidor. Né? Então, é isso que a gente está buscando. Mas isso é estratégico, você sabe, né, das empresas, né? Quanto mais rápido o produto chega, eu já fico satisfeito, já penso em comprar outro. Se demora, eu não demoro para comprar. Então, é assim, né? É incentivar o consumo, na realidade. É isso. Nós temos um país continental muito grande, né, Carla? Assim, não é fácil lidar com isso. Então, a gente tem que criar uma ambiência forte nos modais que a gente tem. Então, aí você vê, na cabotagem, 15 bilhões, no transporte aeroviário, 30 bilhões, no rodoviário, a gente precisa melhorar nossas rodovias, né? Aí é um valor maior de 109 bilhões, e as ferrovias aí aproximadamente 70 bilhões de reais nesse investimento. Então, o ministro Tarcísio é um ministro muito dinâmico, que tem trabalhado fortemente nisso, né? Então, a gente acredita nisso. Aí, no Espírito Santo, eu não quis selecionar, mas apenas cito, né? Nós já estamos, fora as questões controversas, aí, a BR-101 já está em concessão, agora tivemos o edital da 262, né? Tem aí o contorno de Mestre Alves sendo realizado, né? E outras coisas mais que a gente pode ainda conversar em segundo momento. Entendeu? Sim. Mas é isso, Carla. Acho que eu falei Bruno, muito, né? Eu estou com algumas perguntas aqui. Eu recebi uma pergunta da Rita no YouTube, que ela falou o seguinte: aproveito e pergunto, quando se fala que em novembro já atingimos a previsão de arrecadação, mas não houve, ela está perguntando se não houve uma moderação na previsão, ou se realmente a gente atingiu rápido essa arrecadação. Quer dizer, a gente colocou uma arrecadação mais conservadora, e aí, com isso, o atingimento foi mais rápido? Bom, eu vou interromper agora o compartilhamento. Posso, né? Pode, é claro. Aí a gente olha um pouquinho mais. Então, vamos lá. Estou tentando aqui. Aí, já interrompeu. Já interrompeu? Já estamos nos vendo agora? Já. Maravilha. Então, só, eu respondo de forma muito clara. Nós temos que entender o nosso modelo orçamentário do Brasil, né? Como é que funciona. Eu quero repetir aquelas 3 Ds, tá? Desvinculação, que na verdade é vinculação, desobrigação e desindexação. Uma coisa curiosa na hora que você vai construir um orçamento é que no momento que você tem um orçamento aprovado, as vinculações automaticamente elas já são obrigatórias. Então, na hora que você constrói um orçamento, é melhor você ser conservador e que, se a receita crescer, que seja uma surpresa agradável, do que você superestimar um orçamento, depois é obrigado, inclusive, a gastar aquilo que não arrecadou. É uma coisa um pouco meio, né, antagônica, mas é assim o nosso modelo. Então, é melhor fazer
É melhor fazer um orçamento conservador e depois um crédito por suplementar na suplementação de orçamento, do que você ter o contrário. Perfeito. Bruno, É eu isso, tenho mais é algum... isso. Pode falar. Não, é isso, é exatamente isso. Espero ter E eu tenho, respondido. assim, considerando aí o dia, a gente está ouvindo o tempo todo a televisão falar de aumento de desemprego, milhões de desempregados, e eu queria fazer uma pergunta em relação a isso. Claro que teve aumento do desemprego, né? A gente teve uma pandemia, ficou praticamente um ano em setores fechados. O setor de entretenimento, até 2 meses atrás, na maioria do país, agora é que se começou, então quer dizer, quase um ano e 4 meses. Mas a gente tem informações, né, via junta comercial, Receita Federal, que o volume de mês aumentou muito, em milhões. Então, teria ligação, porque falar só do desemprego também não significa dizer que as pessoas mudaram um pouco. Essas pessoas, a gente consegue ter essa correlação entre o número de desempregados e o número de novos MEIs, que essas pessoas pegaram e aproveitaram e se regularizaram agora sendo microempreendedores individuais, fazendo outras atividades. A gente poderia dizer que isso foi compensado de alguma forma? Você consegue... Vocês têm como governo essa impressão também? Olha, Carlos, sua pergunta é extremamente importante. Realmente, na hora que a gente vai, às vezes, montar algumas apresentações, a gente só se preocupa exatamente em fazer aquele confronto, assinatura e baixa da carteira de trabalho, né? E não, às vezes, não mapeia essa migração. Eu agora quero ser empresário, eu quero montar o meu negócio. E, assim, eu não trouxe aqui, mas vou me preparar nas próximas apresentações e vou colocar esse indicador que eu trouxe. E, Bruno, isso é muito importante, porque a informação, vou dizer até assim, desastrosa do desemprego, ela não pode estar solta, né? Então, o governo tem todos esses dados, né? Porque tem os CPFs, tem CAGED, RAIS, tem tudo aí. Seria muito importante ter essas divulgações também. Olha, a gente aumentou o desemprego em 8 milhões, mas parte desses 8, X%, estou dando um exemplo, eles viraram empreendedores individuais. Hoje eles têm os seus negócios, né? Então, é muito importante isso. E claro que tem aqueles que a gente não consegue pegar, como, por exemplo, o Uber, né? Muita gente vai fazer Uber, muita gente está participando de entregas. Então, a gente tem essa sensibilidade, ela é importante. Os dados das juntas comerciais, você falou um ponto importante, a gente está abrindo empresa mais rápido, né? Com essa questão de simplifica, ainda o governo federal não é do governo federal, mas tanto simplifica como rede sim, a nível Brasil. O Espírito Santo, por exemplo, está em segundo lugar no Brasil, abre muito rápido, a gente abre empresa aqui em menos de 24 horas, e os demais estados estão na mesma linha, então a gente está abrindo negócios mais rápido, isso é bom para os investidores. Eu, considerando o dia do contador, eu queria fazer as 2 últimas perguntas. Em relação ao mercado, a gente teve uma expressiva, vou dizer, inédito, vamos dizer assim, né? Um veículo usado custa mais caro hoje do que quando você comprou. Então, eu fiz uma curiosidade, dei uma olhada no site, por exemplo, da tabela FIP, e motos, por exemplo. Determinadas motos usadas de 2 anos atrás, está o preço da nova quando eu comprei há 2 anos atrás, e veículo também. E o setor imobiliário, as pessoas estão investindo novamente no setor imobiliário. É um mercado que eu atuo, então posso até falar assim, com uma certa propriedade, mercado de construção civil. O mercado cresceu muito em 2020 e continua crescendo em 2021, mesmo com o aumento de preço dos insumos. Você acha que isso também foi... O que você enxerga como economia que teve essa mudança? Porque é muito expressiva. Realmente, quando você vê os números, você se assusta. Claro. Eu só vou concluir minha resposta do MEI, Carla, reforçando que a gente, assim, só reforçando que a gente vê vários indicadores aqui, eu só falei, eu não trouxe na apresentação, que as pessoas que ficaram desempregadas descobriram o MEI. Eu falo, às vezes a gente conversa, descobriram, e viram que poderiam ser empresários. Eu falo microempresário, claro. Sim. Descobriram que também tem benefícios fantásticos o MEI. Né? E assim, tem a sua previdência social garantida e podem ser assim, independentes. Né? A gente que anda muito de Uber também, a gente conversa e o mesmo Uber praticando aquela atividade econômica, ele está se inscrevendo como MEI. Por quê? A preocupação dele com a previdência social, até para se sofrer um acidente, alguma coisa assim, e também para aposentadoria. Então, é algo que vem, ele perdeu o emprego, mas criou o MEI. Então, esses indicadores eles têm que andar juntos para a gente ver
realmente o nível de emprego no país. Agora, então, eu vou falar sobre, primeiro, veículo usado. Nós sabemos que a gente veio passando, eu tenho andado aqui, muito interessante, até para a gente discutir aqui, da Anfávia, né? Aqui um dado de 19, 20 e 21, estoque de veículos, né? 19, a gente tinha, vamos dizer assim, em janeiro de 2019, um estoque próximo a 200 mil veículos, né? Em 2020, aproximadamente também variando nessa mesma faixa. Quando a gente chega em janeiro de 21, o estoque cai para aproximadamente uns 90 mil veículos. E a gente chega em agosto de 2021 da pior baixa de estoque de veículos novos, próximo a 70 mil veículos. E qual é a razão disso? Os componentes. Os componentes, além de muitos componentes são importados e o mercado não conseguiu abastecer o mercado brasileiro, né? A própria indústria local de fornecedores de peças e componentes também teve dificuldade de fornecer. Isso fez com que, quando você tem uma inversão entre a oferta e a procura, consequentemente o carro novo cresce muito ou não tem disponibilidade. Para onde vai migrar o consumidor? O mercado usado, claro. Né? E os nossos carros, queira ou não queira, hoje são carros bons. Você tem carros aí usados, às vezes de 3, 4 anos, se você cuidar bem, eles são carros, né, que rodam muito tempo. Não é aqueles carros do passado que realmente 1 ano, 2 anos eu estava querendo trocar porque ele estava horrível. Né? E isso fez uma valorização muito grande. Então, sem dúvida, a influência do carro usado está hoje valorizado é a ausência de carros novos no mercado. Né? Então, isso faz com que o mercado de carro usado cresça e, sem dúvida, a valorização vai junto nesse sentido. Né? E depois, se você... É a lei da oferta e da demanda, né, Bruno? Exatamente. Bem diz a economia, o princípio da economia, né? Da oferta e da demanda. É isso. E, sem dúvida, quando você tem uma escassez, a tendência do carro novo é ir lá para cima. O preço lá para cima, você entrar na famosa fila. Olha, você entrar numa fila para consumir um produto não é uma coisa boa. Então, é melhor você sair disso, vai lá procurar um carro novo, vai lá procurar um carro usado. Né? Vai lá que você acha um carro em bom estado, que vai servir muito bem. Né? Então, é isso que acontece, sim, especificamente. Indo para o crédito imobiliário, é uma coisa curiosa. Né? Eu acho que tem vários fatores aí que são muito importantes. Né? Tem alguns produtos que você tem relação com o preço das commodities, faz com que cresça um pouquinho o preço da construção civil, não tem dúvida, mas tem outros 2 fatores que levaram a esse aquecimento. Primeiro, o crédito imobiliário. Tem uma oferta muito grande do crédito imobiliário, você deve saber bem disso. E o custo do crédito, o preço do crédito diminuiu. Então, as pessoas vão atrás disso. Né? Hoje, ficar com a aplicação financeira recebendo lá a poupança, que é o mais baixo dele em termos de retorno. Vou lá, vou comprar um imóvel. Então, isso faz com que, efetivamente, tenha um aquecimento. E tem uma outra variável muito importante. Quando você tem uma insegurança de tudo que está acontecendo, a pessoa fala, olha, eu vou imobilizar meu dinheiro, porque pelo menos eu tenho uma garantia. Imobilizei. Não deixei no mercado que tem uma certa insegurança, apesar que nós não estamos vendo isso mais. Mas naquele momento, as pessoas têm uma tendência a fazer isso. Né? A dizer, olha, eu vou adquirir, depois eu alugo, é uma aposentadoria para mim. Né? Uma variável muito importante é verificar o mercado. Eu não tenho esse dado, mas estou te colocando. Nós estamos falando o quê? A pessoa está adquirindo o primeiro imóvel, ou é o segundo, ou é o terceiro, para efeito de ter uma estabilidade na sua poupança. Então, isso tudo influenciou no mercado. Mas, sem dúvida, o crédito imobiliário é extremamente importante. E hoje a oferta é muito grande, e você vê isso de alguma forma, porque você sabe que tem uma aplicação pelos bancos obrigatórios para fazer no crédito imobiliário. Eu me lembro bem, quando eu fui presidente do Banesp, a gente tinha uma carteira muito pequena, então a gente começou a incentivar, mas naquela época... Hoje está bem legal essa carteira do Banesp, está bem interessante. E Bruno, às vezes as pessoas perguntam assim,
numa visão econômica, se você pudesse assim citar mercados, por exemplo, nós contadores, a gente está fazendo aqui agora seminário de startups, que está no auge no Brasil, né, vamos dizer, no auge, assim, tanto constituindo quanto baixando, que a pessoa entra naquele impulso de entrar no mercado de um auge extremo, como teve com as fintechs, os bancos digitais, etc. Se você pudesse falar economicamente hoje, que atividades você indicaria para pessoas que querem investir no mercado? A gente está com muitos, em vários estados, com os investidores anjos, que é uma legislação nova no Brasil, no governo agora, onde você pode investir no negócio por um tempo, receber dividendos, verificar se você vai permanecer ou não, mas fomentar o seu dinheiro ser movimentado. Que atividades você acha, na sua visão como economista, né, como pessoa conhecedor da área, que nos próximos anos a gente poderia ter um investimento? Bom, Carla, essa é uma pergunta boa, viu? Eu ainda não tenho os números da Mega Sena, tá? Mas eu vou tentar falar alguma coisa. Não, esse investimento aí a gente deixa para ir na sorte, né? Na sorte. Claro. Eu falo o seguinte, a economia é muito dinâmica, né? Então, assim, você achar especificamente o nicho de mercado que é o ideal hoje, pode ser até que você identifique, mas pode ser que nos próximos 2, 3 anos não seja mais. Então, você tem que estar se reinventando a cada dia e sempre olhando o mercado consumidor, né? Aí o mercado consumidor ele tem fases, né? Você é um prestador de serviço para uma cadeia intermediária, você é um prestador de serviço final, né? Então isso tudo vai variando. A necessidade das pessoas vão a cada ano mudando. Então você tem que estar observando, as startups hoje são algo assim inovador, que estão entrando no mercado. E eu diria aí, são muito inteligentes, eles têm uma análise muito grande, né? Então, assim, eles têm que estar olhando o que está efetivamente acontecendo. Eu falo, onde eu tenho oportunidade de fazer esse tipo de conselho, eu falo o seguinte: demore um tempo a mais planejando o seu negócio para depois você ter uma boa execução. Que é um estudo de mercado, onde você está, pode ser que algo bom no Espírito Santo não seja algo bom no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, assim, vale a pena, eu diria que é uma tese de mestrado quando você vai abrir um negócio, né? Por isso que hoje, né, Bruno? Hoje, no Dia do Contador, é ótima essa dica sua, né? Tem que ter profissional do lado que ajude no planejamento do negócio. Isso é importantíssimo as pessoas entenderem, né? Assim, essa visão, querendo ou não, assim, vou fazer um briefzinho um resumo do que você falou. Se você tem um bom profissional contábil, um empresário que está desde o seu início do negócio, que entende um pouquinho, porque hoje o profissional tem que ser multidisciplinar, né? Não importa a área. Ele tem que entender um pouquinho de como está a economia, de como constitui o negócio, de como ajudar o seu cliente a elaborar orçamentos, planejamento, tributariamente as melhores opções, claro, dentro da elisão fiscal. Então, olha a importância do profissional para a empresa. E um negócio muito interessante, o Valsemiro, você conhece, até falou ontem na plenária, a visão de planejamento estratégico, o ACD agora, a importância para as empresas que estão comprando de fornecedores, que estão contribuindo para que você tenha uma sustentabilidade melhor para a sociedade, que você tenha ações sociais, ações ambientais. Então, a contabilidade não é só mais fazer o pagamento de imposto, livro, não é mais isso. Com a digitalização das obrigações fiscais, e cada vez mais o governo federal investindo nisso, assim como as fiscalizações, a contabilidade tem que estar envolvida em toda a estratégia do negócio. Isso que você falou agora, final, para a gente, é o que resume hoje a credibilidade do profissional contábil, com ética, né, com integridade. Então, muito bom todo esse comentário que você deu, muito bom todas as informações que você passou, já até compartilhei aqui sua apresentação em alguns grupos de contadores, e queria aproveitar, assim, para a Rita aqui está falando, eu como mateense fico muito feliz em ouvir o Bruno. Então, também fiquei muito feliz em te ouvir, saber com toda essa simplicidade aí que você deu para a gente hoje, né? As pessoas que irão nos ouvir, o aprendizado da economia, ele é necessário para os negócios, as pessoas precisam entender isso, né? Não pode estar distante. Então, esse olhar para o consumidor, esse olhar para o seu mercado à sua volta,
ser arrojado para ir para outros mercados, ao entendimento que você tem que ter desse mercado. Isso tudo que você falou é muito importante. E, Bruno, queria que você passasse as suas considerações finais, já de pronto te agradecer imensamente por você participar com a gente hoje no Dia do Contador, nesse bate-papo, foi muito bom. E o CRC do Espírito Santo está à disposição aí, né, de vocês. E quando você quiser fazer uma visitinha aqui, tomar um café, a gente está te esperando. Não, tá bem. Carla, obrigado. Eu não posso deixar de mandar um abraço para a Rita, porque falou do nosso São Mateus, ela sabe. Ontem, 21 de setembro, fez 477 anos, da cidade mais antiga do Brasil. Então, a gente tem um carinho muito grande sobre a cidade de São Mateus, que é a nossa terra, né? Permita aí abrir esse lequezinho aí. Eu acho assim, agradecer muito. Eu tenho muitos amigos contadores, eu não vou correr o risco de citá-los aqui. É bom. Mas os seus colegas sabem o carinho que eu tenho, né? Eu fui uma das pessoas, quando secretário de Fazenda, criei o GTFaz, que está aí, está no seu site, que ali a gente debatia, conversava, sempre com a presença lá da Mônica, do Rider, né? Enfim, do Jair, várias pessoas que frequentavam, na minha época, o GTFaz. Ainda estão lá. Que bom. Eu considero um grupo extremamente democrático, que eu acho que ninguém faz nada sozinho, viu, Carla? E aquele grupo era exatamente isso. A gente fez, assim, quebrou a barreira fisco-contribuinte profissional-contábil. E eles sabem quanto eu falava da importância, e falo, desculpa, até hoje, do profissional contábil para as empresas. Quem contrata mal um contador já começou errado o seu negócio. Já começou errado. Porque não basta ter talento para negócio. Infelizmente, você precisa de uma boa contabilidade, análise de resultado, análise financeira, e hoje vocês prestam esse serviço com maestria. Então, assim, é fundamental. Eu acho que nós todos somos um parceiro. Porque governo, né? O governo é de todos nós. Nós, no cotidiano, nós precisamos de todos os governos. Então, nós somos parceiros, e cada um na sua área, respeitando as competências de cada um. Então, eu fecho isso, me coloco à disposição. Uma hora, com certeza, vou fazer uma visita aí. Acho que a casa é nossa. E nos colocamos à disposição aqui também em Brasília, no Ministério da Economia. No que precisarmos, estamos. Muito obrigado pela gentileza e pelo convite. Obrigada, Bruno. Um bom dia para você, um bom resto de semana. E a todos os contadores que estão nos assistindo, um abraço para minha amiga Tereza Nader, que está aqui falando que está sempre com a gente. Paulo Antonella está assistindo também. Então, assim, que faz parte do GTFaz também. Muito obrigada a todos os contadores. E a gente tem um dia longo aí, essa semana de lives e eventos. Bruno, um abraço. Fica nesse calor aí, nesse clima. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom dia.